Estamos com Luiz Felipe Coelho, presidente da Federação Hípica de Brasília, que competiu aqui também na Copa São Paulo. Ele vai aproveitar, falar um pouquinho do desempenho dele e fazer o balanço aqui, um pouco do hipismo brasileiro, que tem muita coisa a acrescentar para a gente. Luiz Felipe, como é que foi aqui o desempenho na Copa São Paulo? Você semana passada já saltou o Brasileiro de Masters, foi muito bem também. Essa semana subiu para o U20. Comenta aí um pouquinho essa sua paixão pelo esporte e o seu desempenho aqui na Sociedade Hípica Paulista. Bom, primeiro é sempre um prazer pular aqui em São Paulo, seguramente o maior centro hípico do país, é uma força extraordinária, uma federação muito forte, clubes muito fortes. Eu acho que para todo cavaleiro é um prazer pular em São Paulo pela organização e por todo esse processo que conduz o hipismo no estado. E eu vim aqui semana passada participar da minha categoria de Master, prestigiando os mais velhos na equitação, e logo a seguir agora com a Copa São Paulo. E isso é que é interessante. Semana passada pulamos os cavaleiros de maior idade, acima de 40 anos, e o hipismo ele nos proporciona essa vantagem. Você vai até onde você conseguir ir com a sua técnica, com a sua capacidade física. Hoje nós estamos competindo conjuntamente com cavaleiros mais jovens e, curiosamente, a minha performance está ainda melhor do que a semana passada. Semana passada eu perdi dos velhinhos, ontem eu já ganhei dos velhinhos e dos mais jovens também. Bom, parabéns então. E o Luiz Felipe, ele é um experiente advogado, já foi presidente da OAB em Brasília, tem um renomado escritório. Como é que você leva a sua experiência no direito para o esporte? Eu acho que o advogado, de modo geral, ele tem um interesse de participação. O advogado, ele interfere nas questões sociais, o advogado é alguém comprometido com essas questões todas. E eu acho que cada vez mais nós temos que entender que o processo político, o processo participativo, ele não pode estar na mão apenas dessas pessoas que buscam a política pela política. Então nós temos que integrar a comunidade em todos esses espaços. Nós temos a política tradicional, a política parlamentar, mas nós temos também outros ambientes para o exercício da cidadania. Eu acho que isso pode ser exercido, como eu sempre digo, num condomínio, síndico de prédio, você trabalhar em entidades, em federações, organizações não governamentais. O que eu acho é que o cidadão tem que participar, seja em que esfera for, para dar a sua contribuição. E de maneira ética, de maneira plausível, ao contrário do que temos visto numa experiência da política parlamentar mais convencional. E Brasília é um grande celeiro de campeões, sempre teve muita gente boa competindo em Brasília, de destaque. Como é que está o hipismo em Brasília atualmente? Olha, eu sou o atual presidente da federação, posso dizer que o hipismo ele vem crescendo ao longo do tempo. Então eu peguei uma federação muito bem conduzida já pelo meu antecessor, o Ronaldo Bittencourt. Antes dele, outros dirigentes também contribuíram para o progresso do hipismo no Distrito Federal, o que é importante. Essas pessoas, elas vieram para engrandecer. Então cada um põe um tijolinho nessa grande estrutura. E eu espero também contribuir com o meu tijolinho. E por isso que Brasília produz esses nomes importantes. Brasília hoje tem cavaleiros pulando fora do país, tem cavaleiros que vieram para São Paulo, como disse, maior mercado do hipismo no Brasil, então ele atrai também esses profissionais que são formados no Distrito Federal, mas a potência de Brasília tem se revelado com a manutenção também desses jovens talentos. Então acho que é bom. Brasília exporta, mas hoje já retém grandes talentos porque também está se tornando um grande referencial no hipismo brasileiro. Sem dúvida, em Brasília, como em todo o Brasil, o carro-chefe é o salto. Mas como é que estão as outras modalidades hípicas em Brasília? Olha, você tem toda a razão, o carro-chefe é o salto. Nós não temos um enduro muito forte, nós temos um campeão mundial de enduro, é um talento também, mas são coisas isoladas, não é que haja uma força grandiosa nas outras modalidades. Por exemplo, São Paulo tem volteio, tem atrelagem, tem tantas outras modalidades inseridas nesse contexto da Federação Equestre Internacional. Brasília nós temos polo, pouco. Nós temos adestramento, pouco. Enduro forte e salto muito forte. Agora, é difícil você disseminar, assim como aqui em São Paulo, todas essas outras modalidades. Então nós damos apoio na medida do possível para que haja um incentivo, para que haja a germinação desses projetos, mas fundamentalmente a nossa força hoje é, em primeiro lugar, no hipismo e em segundo lugar, no enduro. E temos também uma equipe de paraequestre que foi campeã olímpica, temos aí medalhistas olímpicos, medalhistas mundiais.
formados em Brasília. Nós tivemos uma assembleia da CBH e você esteve presente, dessa vez não atuou como presidente da mesa, mas a gente gostaria que você fizesse uma pequena avaliação desse bate-papo que rolou lá, das decisões que foram tomadas. O que você pode dizer para a gente? É muito bom, inclusive, que essa Assembleia ela tenha um rodízio na sua presidência para que haja uma condução, digamos, diferenciada em alguns momentos. E ontem tivemos uma Assembleia muito bem presidida pelo Neto, presidente da Federação de Santa Catarina, e mais do que tudo eu acho que grandes pontos foram ontem tratados nessa Assembleia. Acho que foi muito produtiva. Primeiro foram aprovadas as contas da Confederação, as contas foram consideradas regulares, foram bem aprovadas e inclusive com voto de louvor, e nós tivemos outros temas em assuntos também pautados para essa Assembleia, um que eu achei mais significativo e mais importante: a consciência da Confederação de que deve estimular o ingresso cada vez mais cedo de cavalos novos no cenário hípico. Então criou-se, por exemplo, um selo que poderá ser comprado aos 4 anos de idade e ele leva este cavalo até os 7 anos de idade sem renovação. Ou seja, você paga um selo aos 4 anos e pula até aos 7 pelo mesmo e único valor. Isso é um estímulo para que aquele proprietário, aquele criador que ainda não sabe se o seu cavalo tem potencial para ingressar nas provas hípicas, ele saiba que se ele registrar esse cavalo e selá-lo aos 4 anos, ele poderá levar até os 7 sem maiores despesas. Ele não terá mais despesa com compra de selo. Então acho que isso é um estímulo muito grande para o criador e também para a produção dos cavalos brasileiros de hipismo. Falando em estímulo, o que você pode sugerir para o hipismo ganhar um pouco mais de espaço na mídia? Olha, eu acho que o segredo do sucesso ele vem da publicidade que se dá ao esporte. Então o hipismo ainda não ganhou essa dimensão. Acho que nós temos que estimular, inclusive, se o caso, as federações a que elas até se dirijam a esses entes que fazem publicidade, às televisões, aos órgãos de imprensa, a contratação de uma assessoria de imprensa que leve o hipismo à mídia, porque sem essa expressão na publicidade, no mercado de informação, acho que nós teremos mais dificuldades de conseguir patrocínio. Então a ideia é que sempre desenvolvam, é que nós temos que ter uma boa assessoria de imprensa, um bom contato com a mídia, para que, havendo essa repercussão midiática, os patrocinadores venham e se integrem a esse projeto. Então o caminho é da federação para fora, a federação buscando esse apoio de mídia. Quando nós conseguirmos o apoio de mídia, naturalmente nós teremos a devolução em patrocínio, porque as empresas querem o seu nome em algo que está sendo divulgado. Então nós temos que, talvez, neste primeiro momento, investir o próprio dinheiro das nossas federações em assessoria de imprensa, em matérias em grandes veículos de comunicação, e quando houver essa divulgação, nós invertemos o processo. Criada a divulgação, o patrocínio virá. Essa é, em princípio, a solução que eu acredito para tornar o esporte mais popular e autossustentável, com esses patrocínios de grandes e pequenas empresas, dependendo do tamanho do evento. Sem dúvida, o hipismo ele é saudável em qualquer idade. Você é um horseman, montou na sua infância, teve uma pequena interrupção, voltou a montar. A gente gostaria que você comentasse, a seu ver, o que o hipismo traz como benefícios. Eu acho que o hipismo, a minha lição de vida, o meu lema de vida é resistência. Então a advocacia, mais do que tudo, ela precisa de resistência, é resistência moral, é você ganhar, perder, saber que precisa ganhar novamente. Isso é um exercício de vida. Então, eu como advogado, é claro que a gente tem que ter aquela nossa tabela de sucesso um pouquinho mais alta do que a do fracasso. Nós ganhamos e perdemos causas. E aqui é a mesma coisa. Então você tem que saber que a vitória é algo natural, algo a ser buscado, mas ao lado dela, como aprendizado, até mesmo de ganho de humildade, você tem as suas dificuldades, as suas perdas, e elas devem ser um exercício para o alcance do bom resultado. Então o hipismo eu acho que oferece a todos que o praticam diariamente essas lições. Num dia você está indo muito bem e no outro dia você foi ruim e você não pode desanimar, tem o dia seguinte. A vida é exatamente assim, a vida do advogado é assim. Então são tantas demandas que são levadas ao seu escritório que algumas você acha que realmente conseguirá sucesso. Nas outras, de antemão, você tem que resguardar minimamente o interesse do cliente, mas sabe que o sucesso é no perder menos. E aqui a gente aprende exatamente isso. Como ganhar, como perder e como projetar para o futuro uma nova missão de desafio, de vitória e de sucesso. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu gosto muito de cavalo e de cachorro.
não é? E cachorro a gente tem um contato muito mais pessoal, o cachorro tem muito mais resposta, você fala com ele, ele abana o rabo. O cavalo é um ser mais enigmático. E por conta exatamente disso, quanto mais você convive com ele e ele percebe a sua presença, você valoriza muito mais. O cachorro você tem um contato com resposta muito imediata. O cavalo você vai ganhando confiança, você vai ganhando intimidade e quando isso acontece, a resposta é sempre muito agradável e talvez por isso que cada vez mais eu me envolva com os cavalos e acredito também que por conta disso, cada vez mais o hipismo tem crescido, porque as pessoas sabem que é uma convivência especial. A convivência homem-cavalo é extraordinária. Muito obrigado, Luiz Felipe. Tem alguma coisa que você ainda gostaria de mencionar? Eu gostaria de mencionar o prazer, mais uma vez, de vir pular aqui em São Paulo, de ter sido recebido também pelo presidente Caldeira, pela organização. Eu sei, é sempre um aprendizado quando nós participamos em campeonatos fora de Brasília, especialmente aqui, por esse vigor, e a gente leva sempre uma boa lição e boas memórias e boas lembranças desse concurso.